Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo você que assiste ao meu canal. Eu me chamo Jardiel Euflásio, eu sou instrutor do Microsoft Excel, sou especialista dessa ferramenta e eu trago aqui no nosso vídeo de hoje 8 casos de problemas bem chatos, aparentemente sem explicação, que acontecem no Excel e que podem te dar muita dor de cabeça. Eu vou mostrar aqui 8 situações e como resolvê-las. Eu tenho certeza que todas já aconteceram contigo, ou pelo menos uma grande parte, ou ainda também podem vir a acontecer. Fica comigo aqui no vídeo para a gente ver então quais são esses 8 casos. Eu começo aqui com um probleminha que acontece com datas em gráficos. Imaginemos, por exemplo, que com base nesses dados eu venha a criar um gráfico de colunas. Olha só, eu poderia também criar um gráfico de barras. Vou fazê-lo aqui agora. Ficou pronto? Ou ainda poderia ser, a título de exemplo, um gráfico também ali de linhas. Vou colocar linhas com marcadores. Não sei se você percebeu, mas qual seria aqui o nosso problema? Olha só, as datas aqui da minha fonte de dados, desses gráficos, elas têm alguns saltos. Do dia 18, eu saltei para o dia 21, mas, estranhamente nos gráficos aqui, perceba, do dia 18, eu não vou saltar para o dia 21. O Excel gera datas de maneira automática aqui para os dados intermediários, né? Veja, eu tenho aqui 19 e tenho 20. Eu salto também de 23 para 26. Perceba que no gráfico de barras, o salto ele não acontece. Eu tenho 24 e também 25. Mesma coisa aqui para o gráfico de linhas. Olha só, do dia 18 eu tenho ali um pulo para o dia 21, porém, isso acontece visualmente aqui com os marcadores, só que as datas intermediárias, nesse caso 19 e 20, elas são listadas no meu gráfico. Como que eu posso fazer caso eu deseje apenas exibir as datas que de fato constam aqui nos meus dados? A solução é muito simples. Antes que eu faça aqui a solução, é preciso comentar o seguinte: o Excel ele tenta te ajudar e a gente entende que ele presume que as datas não relacionadas aqui, elas tiveram um resultado que foi zero. Então o Excel meio que tenta ser seu brother e colocar automaticamente essas datas e elencar que é zero, tá? Presume-se dessa forma. E a princípio é coerente isso. Porém, isso pode ser para você um pequeno probleminha a resolver. Pode ser que você não deseje dessa forma. Então, como que se dá a solução? Solução bem simples. A gente deve formatar as nossas datas como um eixo de texto. Mas como assim? Não entendi nada. Vamos lá na prática. A gente deve clicar com o botão direito no nosso eixo aqui de datas e escolher a opção para formatar eixo. Aqui, lateralmente, é só escolher que eu quero um eixo de texto. Olha só, mesma coisa para o meu gráfico de barras, tá? Se você preferir, depois que você selecionar aqui as suas datas no seu eixo devido, você pode utilizar o atalho Ctrl+1, que é o atalho universal para as propriedades. E aí depois escolher eixo de texto, que o seu problema será devidamente resolvido. Situação 2, agora com tabelas dinâmicas, datas em tabelas dinâmicas. Nós vimos datas ali nos gráficos e agora será com tabelas dinâmicas. Eu vou criar aqui uma tabela dinâmica com base nos dados aqui reservados da planilha dados e eu vou trazer um resumo de valores de maneira que eu tenha um comparativo anual. E eu vou querer uma segunda tabela dinâmica para também fazer o comparativo mensal. Perceba, fiz aqui a minha primeira tabela dinâmica para comparar ano a ano. Eu vou copiá-la aqui para o lado e eu preciso que essa segunda tenha um comparativo mensal. Admitindo que a primeira tabela dinâmica já está correta, porque eu quero lá ter a visão anual, eu vou aqui fazer o ajuste para a segunda tabela dinâmica. Eu vou querer por meses aqui. Olha o que acontece na minha primeira tabela dinâmica. Eu tenho lá a exibição dos meses abertos por datas e o ano sumiu. Por que isso acontece? Bem, a princípio, isso aqui não tem qualquer explicação. O Excel, por vezes, em tabelas dinâmicas, apresenta problemas de cache, tá? É interessante até ler sobre isso, porque mais coisas podem acontecer neste contexto. Como que a gente deve proceder? A gente deve alterar aqui as configurações aqui dos agrupamentos das nossas datas direto no quadrante lá, onde elas se encontram. Perceba, as minhas datas aqui, elas foram explodidas, foram estratificadas em trimestres,
meses e anos. Eu devo aqui fazer o ajuste. A primeira, por exemplo, aqui, eu posso tratar de maneira a deixar somente os anos. Eu vou tirar aqui trimestres, vou tirar também meses e tirar aqui este item, que é de fato cada data individualmente, com dia, mês e ano. E para a segunda, eu vou deixar apenas os meses. Eu posso fazer isso aqui, de fato, nesse quadrante, ou então utilizar aqui esse assistente e desmarcar aquilo que eu quero. Aqui eu tenho a relação dos campos disponíveis para montar a minha tabela dinâmica e eu posso aqui tirar trimestres, anos e data. Deixar apenas os meses. Dessa forma eu consigo aí resolver o meu probleminha. Vamos aqui para o terceiro caso. Dados fantasmas em tabelas dinâmicas. Isso aqui é muito clássico mesmo. Eu vou criar uma tabela dinâmica com base naqueles dados lá, né? Eu vou até colocar aqui pelo nome da minha tabela, a minha fonte de dados, e eu vou querer um resumo por categoria. Eu tenho aqui a venda por categoria, sem qualquer filtro antes, tá? Perfeito. Eu tenho 4 categorias. Só que imaginemos o seguinte, se eu tiver aqui uma categoria nova, que será resfriados, com a venda lá de camarão resfriado e um faturamento de 7.900.000. Perfeito. Lá na minha tabela dinâmica, se eu atualizar, eu vou ver isso. Eu vou, inclusive, colocar aqui uma segmentação de dados para poder fazer filtro. Perfeito. Porém, pessoal, imagina que, por algum motivo, essa categoria, eu fiz a criação dela, mas não precisava, mas por algum motivo, dentre os seus dados, um certo elemento, uma certa dimensão, ela não aparece mais. Eu vou deletar esta categoria recém-criada. E eu volto agora à minha tabela dinâmica. Eu vou fazer aqui a atualização e perceba, na minha segmentação de dados, ela aparece ainda. Aqui no filtro da minha tabela dinâmica, ela também aparece. Obviamente, se eu faço a seleção, não vai haver resultado, tá? Então, como que eu posso fazer uma tratativa, um contorno para isso? A princípio, na segmentação de dados, a gente pode fazer uma configuração para ocultar os itens sem dados. Só que isso não resolve por completo. Qual que é a solução mais abrangente para isso? É uma simples configuração na tabela dinâmica. Que configuração vai ser essa? Bem, a gente clica com o botão direito em qualquer célula da tabela dinâmica, vai em suas opções e na guia dados a gente vai escolher não reter itens da fonte de dados, itens excluídos. Vou dar OK. A gente pode agora atualizar que não mais aparecem os itens que foram deletados e não existem mais nas nossas fontes de dados. Situação 4, pessoal. Aqui eu tenho um probleminha também muito recorrente com segmentações de dados em planilhas protegidas. Perceba, aqui eu tenho uma tabela dinâmica, obviamente sensível à minha segmentação de dados, e obedece aqui aos filtros trazendo resultados, né, segmentados por estado. Porém, eu vou agora fazer a proteção desta planilha, vou deixar de fato permissão 0 aqui e vou confirmar. Olha o que acontece, eu não consigo mais, pessoal, utilizar a minha segmentação de dados. Isso acontece porque, por padrão, existe um bloqueio nas segmentações de dados, tá? Eu posso até tentar aqui verificar a permissão para a segmentação de dados, porém, a sua permissão, né, o seu bloqueio ou desbloqueio, vai ser feito aí, curiosamente, direto nas propriedades das segmentações de dados. Ou seja, como que eu posso aqui fazer o meu desbloqueio? Bem, eu clico na minha segmentação de dados e escolho tamanho e propriedades. Vai aparecer ali lateralmente um conjunto de opções. Eu poderia também utilizar o atalho Ctrl 1 para poder ver ali, né, lateralmente aquela minha janelinha. E aqui, pessoal, tudo que eu preciso é, aqui em propriedades, marcar o desbloqueio. Eu desmarco de fato a opção bloqueado. Então agora, se eu venho proteger a minha planilha, olha só, eu vou dar OK e eu vou tentar utilizá-la. Perceba, eu até consigo clicar, mas me surge outro problema. Nas opções de proteção, eu não habilitei tabelas dinâmicas, então eu venho aqui, tenho que lembrar de proteger e habilitar tabelas dinâmicas. Pronto! Agora eu já consigo utilizar. E se você tem alguma preocupação com a movimentação de segmentações de dados, né? Por exemplo aqui, o redimensionamento, você pode também fazer um bloqueio para isso. Nas propriedades das segmentações de dados, você pode vir lá em posição e layout
e marcar esta opção para desabilitar redimensionamento e também movimentação. Eu volto aqui a utilizar agora a minha segmentação e perceba, ela não mais desliza e eu consigo utilizar sem bloqueio também, ou seja, consegui resolver aqui 2 probleminhas numa simples configuração. Quinto caso agora para você, é um caso sobre fórmulas. Olha só que interessante, isso aqui eu já vi dar muita dor de cabeça para muita gente. Imagina que eu quero agora trazer um resumo de vendas com base nesses dados aqui. Eu quero trazer um valor total por regional. Eu vou utilizar aqui os dados da planilha dados para trazer de fato aquela minha soma condicional. Eu vou utilizar aqui a função soma_sys. Eu vou dizer o seguinte, que aqui neste campo eu vou somar todos os valores, ponto e vírgula. Porém, eu vou querer, dentre essas regionais, ponto e vírgula, somar qual? Aquela primeira lá, né? Que está aqui atrás. Eu posso clicar, utilizar a setinha para baixo até a minha referência. Perfeito. Eu posso aqui replicar a minha fórmula, Ctrl D, e eu tenho já os meus resultados. Eu percebo que a soma está coerente quando eu entendo aqui que o meu total, que está dando aqui pouco mais do que 30 milhões, ele bate com aquilo que eu tenho nos dados. Porém, pessoal, eu tenho aqui um pequeno probleminha. Se eu fizer aqui uma classificação de regionais em ordem alfabética, por exemplo, e eu tentar verificar aqui os meus resultados, eu tive uma coisa estranha e muito chata. Olha só, quando eu clico para ver o valor total agora da minha regional Centro-Oeste, a referência está em B10, que é Regional Sul. E o valor aqui da minha Regional Sul se refere a Centro-Oeste. E eu tenho um conjunto aqui de inversões, pessoal, potenciais, tá? Por que isso aconteceu? Bem, é um fato aí inesperado, a princípio sem sentido e também sem explicação. Porém, a origem disso é relacionada aqui às referências que eu utilizei. Eu vou até aqui agora exibir a minha barra de fórmulas para mostrar o seguinte. Quando a gente tem essa fórmula, perceba, eu tenho aqui o nome da minha planilha, que é a planilha 05, juntamente com a exclamação que separa, né, o nome da planilha e a minha célula de referência. Isso é toda a causa do meu problema. Eu posso e devo, de fato, utilizar aqui apenas B10, porque é implícito que a minha referência aqui de planilha é a 05. B10 aqui para mim é tudo que eu preciso, é o suficiente para eu ter o meu resultado. A gente considera então que o nome da planilha é redundante e na minha fórmula acaba sendo um lixo que não é necessário, tá? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Bem, eu vou pegar aqui minha primeira fórmula, eu vou agitar minha referência e eu vou tirar isso aqui, deixar apenas aquilo que eu preciso, que é a minha célula. Eu vou aqui replicar a minha fórmula, veja que os resultados mudaram, e aí se eu quiser, por exemplo, aqui classificar do maior para o menor, veja, não acontece a inversão. Perfeito? Se você quiser evitar que isso aconteça na origem da fórmula, na escrita da fórmula, você pode também, olha só, você pode fazer um truque bem simples, você faz sua fórmula aqui normalmente, tá? E quando você tiver que voltar lá para a sua base, onde vai ser colocada a fórmula e os resultados, você pode já aqui, de repente, fechar parênteses, você vai ter um 0, e aqui, na sequência, você simplesmente pode completar, digitando ou navegando, perfeito? E após isso, você pode replicar a fórmula que não vai ter problema. Essa inversão aqui acontece muito, e eu já vi muita gente que nem percebe que isso ocorre, tá? Gerando resultados aí diferentes em relatórios, muitas divergências, o que pode conduzir, de fato, a muito ônus. Vamos agora para o sexto exemplo, que é sobre formatação condicional. Vamos lá, eu quero formatar aqui as linhas por completo quando elas contêm o estado aqui selecionado. São 4 possíveis aqui, tá? Então, perceba, eu vou fazer aqui a minha seleção, vou inserir aqui uma regra e a fórmula eu asseguro, pessoal, que vai ser exatamente esta aqui, que no momento eu coloquei, tá? Eu vou comparar ali fora a minha seleção com os estados aqui ao longo da coluna B. Por isso, o cifrão aqui é apenas em B. Vou colocar a minha formatação aqui, que vai ser a cor amarela no fundo. Olha só o que aconteceu. Aparentemente nada, né? E eu esperava o resultado. Quando eu venho aqui, pessoal, editar a minha regra, olha o que eu percebo. Eu percebo que aquela referência que foi o meu B7, que é o primeiro estado, virou B
1.048.564. Mas por que isso aconteceu? Bem, tudo aqui aconteceu de maneira errônea, porque a minha seleção não foi adequada. Por incrível que pareça, até a direção da minha seleção, ela pode prejudicar, pode gerar problemas. Quando eu fiz a seleção, eu não peguei de cima para baixo, da direita para a esquerda, como eu faço aqui agora. E isso foi a raiz do problema. Você pode voltar ao vídeo e perceber como que eu fiz a minha seleção, tá? Eu fiz de maneira incorreta, de maneira não apropriada. Para a gente resolver isso aqui, é bem simples. Eu já excluí a minha regra e eu vou fazer aqui a seleção bem coerente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pronto. Agora a gente pode inserir a mesma fórmula que o nosso procedimento ele vai dar certo, perceba. Pronto, agora eu posso ficar à vontade aqui para fazer algumas simulações, tá? Então, muito cuidado na hora que você for fazer aqui a sua seleção para formatação condicional, que isso pode gerar problemas. Isso é comum também no gerenciador de nomes e também em validação de dados. Então, tente manter aqui a seleção no sentido correto, da esquerda para a direita e de cima para baixo, que você não terá problemas. Sétimo e penúltimo caso aqui, pessoal. Bem, agora vai ser com validação de dados. Isso aqui aparentemente também é muito estranho, mas por enquanto a Microsoft não deu, uma tratativa simples para isso e a gente precisa de um contorno um pouco trabalhoso. Vamos lá. Eu vou gerar aqui neste campo uma lista na minha validação de dados com base aqui nesses pagamentos disponíveis. Olha só, tudo certinho funcionando, ok? E aí, quando essa minha lista cresce, eu vou colocar aqui a opção Cache. Vou lá no último registro, ela já apareceu e assim fica disponível para tudo. Até então, tá tudo sob controle aqui, pessoal. Porém, eu vou pegar aqui essa minha tabela e vou trazer para outra planilha. Esse é o ponto-chave. A minha fonte de dados da lista agora está em outra planilha. Veja que a minha lista ela continua disponível. Perceba. Só que eu vou incluir aqui um outro item. Vou colocar aqui TED. Vou colocar DOC também. Pronto. Olha o que acontece com a minha lista. Ela não cresceu automaticamente. Ela não está dinâmica. Se eu venho aqui agora e trago de volta isso para a planilha onde a minha validação de dados está aplicada, vamos verificar o que acontece. Ó, até então nada. Porém, se eu tentar aqui colocar outra opção, olha só, também nada aconteceu. Eu poderia vir aqui agora e mandar atualizar a minha fonte de dados para pegar aqui até a linha 13, ou seja, pegar tudo disponível, tá? E aí, se eu coloco aqui mais um item, letra A 3 vezes, olha só, vai aparecer. Porém, pessoal, de novo, se eu trouxer aqui minha lista, isso não vai dar certo mais. Eu vou colocar aqui o termo Excel ao final. E aí, vamos tentar ver aqui? Olha só, não apareceu. Ou seja, quando eu tenho uma lista utilizada na validação de dados, em que a fonte de dados está em outra planilha, tá? Mesmo sendo aqui o formato tabela, isso não vai funcionar. Então, como que eu devo fazer para poder ter isso de maneira dinâmica? Bem, eu devo aqui utilizar um nome redundante para isso. E eu vou encapsular isso no gerenciador de nomes. Eu vou aqui selecionar toda a minha tabela com a lista. Veja que essa tabela tem um nome, ela se chama de pagamentos. E eu vou criar aqui um nome. Eu vou chamar isso aqui de pagamentos. Perceba que essa referência aqui é para todo o campo dessa tabela. Essa redundância, infelizmente, é necessária, tá? Para a gente ter o nosso controle corretamente estabelecido. Eu vou aqui atualizar a minha validação de dados para poder pegar o nome criado. Eu vou aqui apagar isso, apertar F3 e pegar o nome pagamentos. Vou dar OK. Olha só, ele está aqui plenamente funcional. E agora, se eu criar mais alguns itens, vou colocar aqui algumas letras X, Y, Z. Ups. Pronto, eu volto lá agora e olha só o que eu tenho. Eu tenho a atualização. Veja que o último elemento aqui é o elemento Z. Eu vou colocar aqui W.
eu volto a utilizar e perceba, já aconteceu. Então, esse probleminha que não tem o menor sentido, infelizmente é necessário. A gente precisa criar um nome para utilizar o nome, ou seja, é uma referência que acaba sendo indireta, mas nesse caso, hoje, que é uma data aí do ano 2022, no mês de abril, hoje isso é necessário, eu imagino que no futuro talvez não mais. Perfeito? Vamos agora para o nosso oitavo e último caso. Bem, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho chaves de notas fiscais e eu tenho aqui 4 chaves distintas. E eu quero fazer aqui, pessoal, um resumo. Imagina, por exemplo, aqui que cada linha dessas é um produto faturado, tá? E eu quero aqui ter um resumo dessas chaves. Eu vou aqui utilizar o meu recurso para remover duplicidades e eu vou montar minha tabelinha para poder trazer a soma. Vou trazer isso para cá, ok? E eu vou agora mandar aqui um SomaSys. Olha só, SomaSys, dentre esses dados que você vai somar, como que vai ser o filtro? Você vai pegar aqui, olhando para as chaves, vai trazer a primeira chave aqui. E essa fórmula vai ser replicada para baixo. Porém, pessoal, olha que estranho. Será que é um erro ou coincidência? Todas as 4 chaves retornaram o mesmo resultado. Bem, eu vou fazer aqui uma função subtotal para poder somar o filtro dessa tabela aqui, tá? Ela não está no momento filtrada, mas eu vou aqui fazer isso. Olha só, eu percebo que o total dessa minha tabela, e vamos aqui corroborar com a barra de status, perceba, é 2 milhões, pouco mais do que 2 milhões e 300. Então, eu percebo que essa soma aconteceu para todas as minhas chaves, como se elas fossem uma coisa só. Se eu fizer aqui agora a criação de uma tabela dinâmica, eu consigo ver rapidamente o real resultado que eu esperaria por chave. Olha só aqui. Vou formatar isso aqui como moeda, 2 casas decimais para poder ter aqui uma precisão. Tá? Vou aqui auto ajustar isso e perceba, de fato, a minha soma das 4 chaves, ela se repetiu para cada chave. Vamos entender aqui agora este pequeno probleminha, tá? E como resolvê-lo. Veja só, o Excel ele tem uma definição que enxerga os 15 primeiros caracteres. Ele tem um limite de 15 dígitos significativos, tá? Então, eu coloquei aqui de propósito as minhas chaves diferentes, porém, quando a gente olha aqui, os 15 primeiros dígitos das minhas chaves, eles são sempre iguais. Vamos contar aqui. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, esses 15 aqui são sempre iguais. Vou até colocar aqui em vermelho. Ops, perdi aqui a referência de texto. Vou colocar aqui apóstrofo na frente para a gente manter isso. Vou pegar aqui e vou colorir os 15 primeiros. Tenho aqui 5, 10, 15. Vamos ver se fica. Perfeito, ficou. Veja que eu tenho ali, depois do 7, 9006435. E isso acontece muito, né? Eu consigo ter uma parte equivalente bem extensa. E a divergência aqui, no caso a diferença entre elas, acontece, deixe-me ver aqui, apenas nos 5 últimos caracteres. Ou melhor, aqui nos 4 últimos. Eu vou aqui colorir para vocês, tá? Eu vou colocar aqui na cor vermelha a diferença que eu tenho. Eu tenho dados aqui onde o começo, os seus caracteres iniciais, os seus dígitos aqui, eles são idênticos e eu tenho uma diferença bem sutil apenas lá no final. Pronto, eu acabei de deixar aqui evidente a diferença entre eles. Então, vamos lá. O Excel entende, pessoal, ele trata isso aqui como igual porque ele consegue considerar apenas os 15 primeiros dígitos, tá? Como eu tenho aqui caracteres que são numéricos, não são alfanuméricos, mesmo tendo dados aqui armazenados ou com comportamento de texto, ele não consegue fazer o discernimento. Inclusive, curiosamente, olha o que acontece se eu tento formatar aqui apenas os itens duplicados. Perceba, todo mundo ficou em azul porque para o Excel tudo isso aqui de fato é igual. Então ele acha que tudo isso aqui é igual. Por isso que os resultados aqui são os mesmos. Se eu cortasse aqui agora, tá? Os meus números
até um ponto em que todos ainda sejam iguais, a partir dos primeiros caracteres, eu ia ter ainda resultados iguais. Como que a gente poderia, pessoal, resolver isso aqui? Bem, a gente poderia fazer com que isso aqui se torne um texto. Olha aqui uma solução que seria uma espécie de gambiarra. Eu poderia pegar isso aqui, concatenar com a letra A ao final. Eu vou aqui substituir isso, ok? Vou remover aqui esta minha coluna, que não mais é necessária. Perfeito? Vou aqui recolocar o meu dado no local correto. Eu vou trazer aqui as minhas chaves sem repetição. E eu vou colocar no local original para a fórmula entender. Pronto, olha só. Eu já resolveria. Eu acabei garantindo que isso aqui tem um comportamento, tem um tratamento, tem uma abordagem de texto. Porém, você concorda que é inconveniente se eu precisar alterar os meus dados aqui para a coisa dar certo? Isso tem um cheiro grande de gambiarra, que é uma coisa aí que a gente precisa evitar a todo custo no Excel, tá? Então, eu vou desfazer aqui aquilo que eu fiz para a gente entender como pode ter uma solução bem simples, com ajuste ali bem sutil na nossa fórmula. Olha só que prático. Em vez de ter ali, na minha fórmula, apenas a referência da chave, que nesse caso aqui é a chave que está em E6, eu concateno isso, pessoal, com o asterisco, que é o caractere coringa. Pronto, já consegui resolver o meu problema. Perceba, se eu faço aqui a soma agora, eu tenho aquela soma global que eu esperava, tá? E aí, se você quiser, até poderia fazer aqui esse resumo com matrizes dinâmicas. Você poderia aqui utilizar a função único. Poderia já aqui formatar como moeda, né, para deixar pronto. E aqui fazer a função soma-sis. Eu vou somar esses dados, mas com base nisso, eu vou querer este conjunto aqui de chaves. Se eu utilizar só isso, eu vou ter o mesmo probleminha, mas aí entra aquela concatenação com o asterisco. Olha só, e eu vou ter de fato aquilo que eu desejo enquanto resultado, tá? Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado disso aqui. Certamente tudo, ou quase tudo aqui já aconteceu contigo. E as soluções que a gente pode ter, né, muitas vezes são bem simples. Não são tão complicadas e não geram tanta dor de cabeça, perfeito? Abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.